Dramas, romance, assassinatos, traições, nazistas, apanhando, closes e mais closes. Tudo isso você encontra aqui, onde eu vou falar de 5 filmes estrelados pela Joan Crawford e que estão disponibilizados online e de graça pelo Cine Antiqua. Não precisa me agradecer. Pois é, hoje eu tô pagando uma dívida que eu tinha com a Miss Crawford depois de ter feito um vídeo semelhante desse com a Bette Davis. Aliás, se você não conhece a Joan Crawford, é um marinheiro de primeira viagem, assista esse vídeo aqui, Joan Crawford de A a Z, onde eu falo muito sobre ela também. E eu acho que as informações desse vídeo com as informações desse vídeo de hoje vão fazer você ter um panorama muito interessante de quem foi a Joan Crawford e por que até hoje a gente paga pau pra essa mulher. Se você não conhece o Cine Antiqua, eu vou deixar aqui embaixo a Linktree deles, porque são uns 4 canais aqui no YouTube, tem um blog, tem canal no Telegram, enfim, eles estão dominando o país, gente. E eu tenho que agradecer a vocês porque o nosso canal e a série A Hollywood Nazista estão concorrendo ao Festival Internacional Rio Web Fest 2020. Nós estamos concorrendo na categoria Melhor Vlogger e na categoria Melhor Série Educacional para o A Hollywood Nazista. Pois é! E se você quiser ajudar a gente, é só entrar nesse link que vai estar aqui embaixo, procure a opção Eu Cinemando RJ e vote no nosso canal. Então vem comigo que hoje a gente tem muita história da Crawford para contar. Então, para começar a nossa lista, eu trago Grande Hotel. Esse filme que elevou a Joan Crawford para um novo patamar como estrela do cinema. Até porque ele era vendido como um filme em que só as grandes estrelas do estúdio iam participar. E isso vindo da MGM significava muito, porque eles eram o estúdio que dizia que tinha mais estrelas no seu elenco do que o próprio céu. E esse filme foi interessante porque foi um teste, né, para o estúdio saber se valia a pena dar um monte de astros no mesmo filme, se daria algum retorno. E deu, né? Ele virou praticamente o bisavô de filmes como 11 Homens e um Segredo. Foi o arrasa quarteirão daquele ano, ganhou o Oscar de melhor filme, sendo que a única indicação dele era esse Oscar de melhor filme. O filme se passa em um hotel, em Berlim, no período de entre guerras. Inclusive, mais uma vez, se você está assistindo a Hollywood Nazista, é exatamente desse período aqui que eu falo no primeiro capítulo da nossa série. Eu acho que vai ser interessante para você ver como é que era a visão hollywoodiana da Alemanha naquela época. E aqui ela tá ali na mesma categoria que os Barrymores, ela tava ali também junto com ninguém menos que a Greta Garbo, que era uma paixão dela, né? Aliás, todas as atrizes dessa época adoravam a Greta Garbo. Ela tinha uma maneira muito elegante e peculiar de interpretar, então ela fascinava as outras atrizes. A Bette Davis, por exemplo, falava que ela achava que a interpretação da Greta Garbo se assemelhava à bruxaria, de tão enfeitiçada que ela ficava quando assistia um filme dela. Mas apesar da Joan Crawford ser fã da Greta Garbo, elas não tiveram nenhuma cena juntas. O estúdio vetou qualquer possibilidade de elas estarem no mesmo quadro durante o filme, porque ele não queria que uma ofuscasse o talento da outra. E numa entrevista da Joan Crawford na década de 70, ela falou sobre um encontro que ela teve com a Greta Garbo durante as filmagens do Grande Hotel, numa escadaria lá na MGM. I was standing outside the dressing room, so she came up and she paused, and I started to run down, and she was below me, and I didn't know what to do, and I said, "Excuse me, Miss Garbo." And she took my face in her hands, and she said, "Oh, I am so sorry. We have no scenes together." And I looked at this face with the sun in the west, on this beautiful face. It was 5:30 at that time, and she was the most beautiful thing I've ever seen in my life. E a Joan Crawford era tão fã que na década de 60 ela inclusive apresentou um documentário sobre a Greta Garbo. Mas apesar de todo esse carinho e admiração, as duas não tiveram nenhum tipo de amizade, né, ou relacionamento, porque a Greta Garbo era muito reservada e ela olhava para todo mundo em Hollywood com muita suspeita. Inclusive é nesse filme que ela fala a célebre frase: I want to be alone.
Frase essa que viria a cimentar essa imagem que a gente tem dela de uma mulher solitária, andarilha, que largou o sucesso por não saber lidar com os fãs e passou a vida isolada no seu apartamento em Nova York, só saía para bater perna e ficar olhando as vitrines. Mas, na verdade, a Greta Garbo virou uma socialite, né? Ela ganhava muito dinheiro porque os filmes dela eram sucesso em todo o mundo e ela soube investir bem toda essa grana que ela ganhou no mundo do cinema em ações que fizeram ela ter uma vida bem confortável até o resto da vida. Ou seja, não sintam pena dela, ela viveu uma vida muito boa depois que ela se afastou das câmeras. E da gente, né, que ficava enchendo o saco da mulher querendo um autógrafo e foto. Enfim. Então tá aqui um dos melhores filmes dessa primeira fase da carreira da Joan Crawford, em que ela ainda está bem jovem e representando muito ainda o que seria a nova leva de astros em Hollywood. Já nesse filme As Mulheres, as coisas não estavam indo muito bem para Joan Crawford. Ela tinha acabado de ser eleita veneno de bilheteria por uma das revistas de cinema mais importantes da época, então ela precisava de um papel que a colocasse de volta no topo do Olimpo hollywoodiano. Ela já estava um tempo sem enquadrar um filme de sucesso. Na verdade, ela estava sendo, sempre escalada para os mesmos tipos de filmes, de papéis. Geralmente era uma balconista ou uma garota que trabalhava numa fábrica e acabava ficando rica. E o papel escolhido foi de uma destruidora de lares. À primeira vista, seria um papel assim atípico, para uma artista ou uma estrela que era tão amada pelo público e que teoricamente deveria se esforçar, para manter uma imagem benevolente, simpática. Mas a Joan Crawford sabia que a próxima produção que ela se metesse ia definir o seu futuro ali em Hollywood. E ela sabia também que interpretar uma vilã era bom para a carreira de uma atriz, exemplo, a Bette Davis. E esse As Mulheres era um projeto muito especial, porque só iam haver mulheres no elenco. Inclusive, todos os livros que aparecem nas cenas de que tem uma biblioteca só tem livro de autoras. Todas as esculturas que aparecem no filme são de mulheres. As pinturas, até os animais são do sexo feminino. E ele é baseado num grande sucesso da Broadway e que teve que sofrer várias adaptações para burlar a censura e conseguir chegar às telas do cinema. E aqui ela seria a antagonista de ninguém menos que a Norma Shear, que era a antiga rainha do estúdio. Inclusive, um dos primeiros trabalhos da Joan Crawford na MGM foi de dublê de corpo de uma produção em que a Norma Shear interpretava irmãs gêmeas. Mas tem um momento no filme que a gente consegue ver que é a Joan Crawford. E a Crawford teve uma péssima experiência com a Norma nesse filme. Ela criou um ranço muito grande, ela achou que a Norma Shear era um pouco arrogante, tratou ela um pouco mal, mas foi também ali que ela viu que a melhor posição para se estar num set de cinema é na cadeira da estrela, com toda a equipe, todas as câmeras e luzes apontadas para você. E foi ali que ela percebeu isso e começou a pôr isso como objetivo na vida dela e conseguiu. Só que enquanto a sua carreira prosperava, a Norma Shear casou com Irving Thalberg, que era ninguém menos que o manda-chuva lá da MGM, só estava abaixo do chefão que era o Louis B. Mayer, e ele protegia muito a esposa, Então vários papéis que eram para ser da Joan Crawford foram para Norma Shear e renderam indicações ao Oscar, inclusive ela veio a ganhar um prêmio, de melhor atriz por um filme que era para ser da Joan Crawford. A Joan Crawford chegou a dizer: como é que alguém consegue ter uma carreira aqui nesse estúdio se a Norma Shear está transando com um patrão? E não deixava de ser verdade, Só que aqui o jogo tinha virado. O Irving tinha morrido de um infarto fulminante e a Norma, então, estava sem proteção no estúdio. Tanto que não demorou muito, ela se aposentou. E nessa trama a gente tem a Norma Shear, que é uma socialite, casada, com um filho, e que descobre que está sendo trocada por uma balconista, que é ninguém menos que a Joan Crawford. Ou seja, esse filme serviu também para ser o embate final das duas. Foi um daqueles momentos que o estúdio todo parou para ver a cena em que as duas se enfrentavam. E ali se viu que elas realmente tinham assuntos pendentes. A Joan Crawford ficou tricotando enquanto a câmera estava na Norma Shear, e quando foram gravar o contraplano, da Joan Crawford, a Norma Shear saiu, foi pro camarim e não voltou mais. Aí quando eles foram fazer as fotos de publicidade, nenhuma das duas queria entrar antes da outra no estúdio, então elas ficaram rodando de limusine em volta do estúdio, até que o diretor teve que ir lá fora e puxar as duas das limusines, e aí elas entraram juntas com ele. Ou seja, é um daqueles filmes que a história por trás é tão interessante quanto a história da tela. E o filme é aquilo, gente? É um monte de mulher disputando homem. O título dele é As
mulheres, mas logo embaixo a gente lê a frase "mas é tudo sobre os homens". Ou seja, é um filme sobre o universo feminino, mas não é um filme feminista. Mas eu acho que vale a pena a gente assistir com esse olhar contextualizador. Era uma época em que o conservadorismo e a moralidade estavam muito vigentes nos filmes, eles estavam sendo ditados pelo Código Reis, e esse filme é um exemplo disso, que acabou não envelhecendo assim tão bem. Mas é uma delícia de assistir, tá, gente? Isso não tira também o prazer de assistir um filme com a Joan Crawford, inspiradíssima ali com um papel que ela queria fazer, o estúdio não deixou ela fazer, ela lutou para conseguir fazer esse filme e foi um tiro certeiro. Esse foi o último grande sucesso dela na MGM. E agora a gente tem Uma Aventura em Paris. A Joan Crawford faz uma francesa que abriga um soldado americano que caiu de paraquedas ali e tá tentando ajudá-la a fugir da França. E aqui foi um filme que tudo começou meio que a dar errado para Joan Crawford. Ela mesma assumiu que ela e o John Wayne não tinham química nenhuma para serem o casal principal do filme. Esse é um ótimo exemplo de propaganda política americana contra os nazistas mal feito. E olha que ele foi dirigido pelo Rudess Dassin, que foi um grande diretor que teve uma péssima trajetória em Hollywood. Ele não se deu bem com o sistema de estúdios. Inclusive, ele foi perseguido e proibido de trabalhar durante a década de 50, durante a caça às bruxas, em que o governo literalmente saiu caçando todos os artistas e profissionais que trabalhavam no cinema e tinham ligações com o Partido Comunista da época. E ele acabou se mudando para a França, e lá que ele conseguiu realmente ter uma carreira e receber os louros pelo seu talento como diretor, depois de filmes como Duri Fifi. Mas para mim o grande problema é a forma bem trivial e superficial que eles tratam a invasão da França pelos nazistas. O país na vida real estava sendo barbarizado pelas tropas alemãs, e aqui no filme a Crawford faz uma francesa que está super elegante, com vestidos lindos, e o Rudess até tentou dar uma direção realista para o projeto. Ele usa imagens documentais da invasão nazista. Aliás, cá tem essa homenagem aí ao pai de todas as propagandas políticas no cinema, que é o encoraçado Potemkin, mas mesmo assim o filme é bem absurdo. A Crawford aqui faz uma francesa que não tem medo de morrer, né? We have no wish to frighten you, mademoiselle. You're not frightening me. Ela bate boca com o nazista, ela chega, a casa dela tá ocupada, ela empurra o soldado, vai lá, joga shade na cara do capitão. You should have shot her. Why didn't you? My back was turned to you all the way. Ou seja, só a Joan Crawford mesmo para sair viva de uma situação dessas, né? E o Rudess, né, ele ficou muito chocado quando ele chegou para as reuniões de produção, com a equipe, e todo mundo só falava dos figurinos da Joan Crawford. Como que ele ia iluminar, que ela tem que estar bonita, porque ela é o exemplo de glamour, ela é uma estrela. My dear, I haven't been able to take my eyes off your gown. Além disso, no primeiro dia, a Crawford e o Rudess já se estranharam. Ele teve a audácia de cortá-la em cena, o que a fez se retirar do estúdio, ligar para o dono do estúdio, Louis B. Mayer. Aí o Louis B. Mayer liga para ele e o demite. No segundo dia, ligam para ele de novo para recontratá-lo. Aí ele vai pro estúdio trabalhar. Eles costumavam fazer isso para deixar os diretores andando na linha, né? E aí ele descobriu, não pode cortar a Joan Crawford. Aí teve um outro dia que ele tava puto com ela. Aí falou, eu tenho vontade de te dar um soco na cara. E a Joan Crawford levantou e falou, dá aqui na minha cara pra tu ver, dá aqui. Ou seja, foi um inferno terminar esse filme. E esse comportamento da Joan Crawford tinha um motivo. Ela tinha acabado de fracassar com o filme Um Rosto de Mulher, que ela apostava que ia ser a grande chance dela no Oscar. Mas o mais bizarro é que o filme se pagou e deu um lucro de mais de $500 milhão. A gente vê que existiam parâmetros diferentes, né, para o que tornava o filme um sucesso ou um fracasso. E esses parâmetros mudavam ainda mais quando se tratava da Joan Crawford. No caso de Um Rosto de Mulher, eu acho que fica claro que o estúdio esperava um fenômeno, assim como ele teve quando o Garbo falou pela primeira vez, ou quando o Garbo riu pela primeira vez. Eles acharam que, botando a sua maior estrela com o rosto deformado, ia ter essa mesma reação. E como não foi o que aconteceu, eles deixaram para trás. Ele foi hiper aclamado pela crítica, mas mesmo assim a MGM o tratou como se fosse um fracasso. E ainda afirmou que o filme só fracassou porque ela estava feia nele e que o público não queria vê-la assim, eles queriam ver uma grande estrela.
Ou seja, era muito frustrante para ela continuar na MGM, sendo que ela nunca era reconhecida. E aí aqui eles enfiaram glamour de uma forma que não tinha o menor cabimento, né? Se a gente pegar, por exemplo, A Rosa da Esperança, que é do mesmo ano, a gente vê a diferença do tratamento que eles tiveram com esse tema. Aliás, a Greer Garson, que faz A Rosa da Esperança, foi para quem todos os papéis que a Crawford queria fazer acabaram indo depois que a Norma Shear se aposentou. Então aqui a gente vê que ela entrou numa de tipo, é para ser uma estrela, então vocês vão ter uma estrela. E ela fez o máximo que pôde para infernizar a vida do pessoal. Não demorou muito, ela saiu da MGM, foi para Warner Brothers, que era inclusive o estúdio da Bette Davis, e lá ela começou a fazer papéis que não tinham mais tanto glamour, né? Como Mildred Pierce, por exemplo, e foi lá que ela finalmente foi reconhecida como atriz, ganhando seu Oscar. Ele não foi um fracasso, ele chegou a ter um certo lucro, tanto que ela acabou fazendo um outro filme com essa temática, o Above Suspicion, que é pior que esse, e que aparentemente era para ter sido dirigido pelo Hitchcock, mas ele acabou caindo fora. Agora imagina o Hitchcock dirigindo a Joan Crawford num filme de guerra. Aí ia ser bom, hein? Aí você me pergunta, então Vini, por que você está falando desse filme se ele não é bom? Porque, gente, todo filme com a Joan Crawford é uma aula. A gente vê que ela está carregando o filme nas costas. Assim como ela carrega aqueles figurinos maravilhosos, ela está sempre ali tentando fazer aquela coisa acontecer. Por mais que a gente saiba que por trás ela estava odiando fazer aquilo ali, ela estava sempre vestindo a camisa e almejando num Oscar. E é interessante a gente ver como que Hollywood arriscou jogar propaganda política em todos os filmes de gêneros ali, né? Filmes de mulheres, filmes de romance, eles misturavam tudo para realmente mostrar pro povo, estamos em guerra, eles são os inimigos e a gente tem que matar eles. Fora que a Crawford tá com um sotaque francês aqui tão fofinho, gente. But Hitler can't invade France. The general said so. Êxtase de Amor, Daisy Kane, onde ela interpreta mais uma destruidora de lares. Tô brincando, mas nem tanto. Ela tá vivendo ali um triângulo amoroso com um homem casado e um outro solteiro, e ela tá dividida sobre esse amor, né? Ela é uma jovem mulher e a direção é de ninguém menos que o Otto Preminger. Esse filme é interessante pra gente ver porque nele a gente consegue perceber como que a Joan Crawford, em 47, que ela já tinha passado os 40 anos, ainda estava se esforçando para aparentar ser mais jovem do que ela realmente era. No caso aqui, umas 2 décadas a menos. Pois é, esse filme foi meio que usado para ela provar para os produtores que ela conseguia sim fazer o papel de uma jovem de 20 e poucos anos, que era a idade que essa personagem tinha no livro. E isso é um filme pós-Mildred Pierce, né? Então ela já tinha até aceitado papéis que ela era mãe de uma adolescente. E para conseguir esse efeito, o Otto Preminger, que era o diretor, ele começou a trabalhar o filme como se ele fosse um filme de cinema no ar. Um filme todo baseado no efeito de luz e sombra. O rosto dela está sempre recortado por uma luz. Ele aproveitou que a personagem da Crawford estava tendo um caso extraconjugal, ou seja, era um relacionamento que tinha que ficar ali pelas sombras. Tudo para fazê-la parecer mais jovem do que ela era. O que acabou fazendo um pouco de sentido ali, né? E é interessante a gente perceber que essa queixa que as atrizes até hoje, né, reclamam de que a indústria exige que elas sejam sempre jovens e sensuais e belas pro resto da vida, enquanto os homens têm o direito de envelhecer e continuam fazendo papéis de galãs. E a gente consegue reconhecer nesse tipo de atitude da Crawford, de assimilação, de aceitar esses padrões que a indústria estava impondo a ela, que foi o que ela fez desde que ela chegou em Hollywood, né? Tudo que eles falavam para ela fazer, ela fez. Ela emagreceu, ela estudou, ela trocou de nome, diferente, por exemplo, da Bette Davis, que é praticamente o outro lado ali da balança, que traçou uma história para ela baseada no enfrentamento, no eu vou processar o estúdio, eu quero esse papel, vou entrar em greve. Ou seja, as duas tiveram estratégias diferentes e acabaram tendo carreiras quase que equivalentes. Porém, a gente também tem que levar em consideração o fato que a Joan Crawford veio de uma infância muito pobre, ela nunca tinha atuado quando chegou em Hollywood, ela era dançarina, ela aprendeu a atuar e virar atriz com os filmes que ela fez, ela teve que encontrar a maneira dela de sobreviver num mundo dominado por homens. Enquanto a Bette Davis tinha uma mãe muito presente, que acompanhou ela tanto em Nova York, quando ela estreou na Broadway,
até em Hollywood a vida inteira. Ela teve uma trajetória na Broadway, então ela tinha uma noção do seu valor como artista e como atriz que talvez a Joan Crawford demorou para criar. E para acabar, um dos meus filmes favoritos, a última indicação da Crawford ao Oscar, e tá aí um filme que ela poderia ter ganho porque ela tá impecável, ela consegue elevar a interpretação dela para um outro nível de naturalidade. E a Joan Crawford, se você já viu algum filme dela, ela é bem melodramática, né? São filmes como esse e Um Rosto de Mulher que a gente consegue ver um ser humano passando por aquela situação ali em cena, e não um jeito crawfordiano de interpretar. E foi aqui que ela começa a estabelecer um outro tipo de persona, não mais aquele da mulher que consegue fazer papéis em qualquer idade. Aquela já é uma mulher madura, rica e que se apaixona por um homem mais jovem e geralmente de uma classe inferior. No caso aqui, ela é uma dramaturga e socialite, herdeira, trilhardária e de uma família muito importante, e ela se apaixona por um futuro ex-aspirante ator, que ele obviamente não iria muito pra frente na carreira. Os dois se casam até que um belo dia ela consegue ouvir uma gravação feita por um gravador que eles tinham na época, em que ela descobre que ele, uma ex-amante dele, estão planejando matá-la. No desespero, ela acaba quebrando o disco que gravou toda essa conversa, ou seja, ela fica sem provas para conseguir levar para a polícia. Tá, ela podia ter ido na polícia mesmo assim, mas isso não seria um filme interessante para a gente assistir. Então, para o filme ficar legal, ela resolve entrar no eletrizante jogo de gato e rato, que é uma delícia de assistir. Vocês não vão se arrepender de ver esse filme. É um filme que eu, por exemplo, revisito frequentemente. E ela foi indicada ao Oscar, né? E quem estava concorrendo com ela era ninguém menos que a Bette Davis, por um filme chamado Lágrimas Amargas, ou A Estrela, né? The Star, em que ela faz uma atriz em final de carreira, alcoólatra, que não consegue aceitar a própria idade e que foi inspirada em ninguém menos que a Joan Crawford. Pois é, os roteiristas desse filme eram amigos íntimos da Joan Crawford, e essa, inclusive, nem é a primeira história que eles escreveram baseado nela. E eles eram tão grandes amigos da Crawford que ela batizou a filha deles, que inclusive ganhou o nome de Joan em homenagem a ela. Então, enquanto eles ainda estavam gravando, a Bette Davis já tinha soltado que estavam se inspirando na Joan Crawford, e aí ela aguardou calmamente uma chance dela se vingar. E isso aconteceu quando eles ligaram para ela para pedir ajuda, pois a filha deles tinha começado um relacionamento com um vendedor de carros e os pais não aprovavam. Aí então a Joan Crawford falou: não, deixa que eu ajudo minha filhada, né? Manda ela vir aqui pra casa, eu vou conversar com ela e hoje à noite eu ligo pra vocês. Aí lá para altas horas da noite a Crawford liga pros pais da garota e fala: então, ó, problema resolvido, ela acabou de casar aqui em casa com o menino, tá hiper feliz, não precisa me agradecer. Ou seja, gente, não se meta com a Crawford. Essa é a lição que a gente tira do vídeo de hoje. Bom, esse foi o vídeo de hoje, esse especial filmes grátis da Joan Crawford disponibilizados pelo Cine Antiqua, mas ele poderia se chamar, né, Shades da Crawford. Eu devo confessar que eu amo essa mulher exatamente por causa desse tanto de história. Se você gostou, curte, comenta, compartilha, me diz qual é o seu filme favorito da Joan Crawford. Não se esqueça de assistir a nossa playlist só com vídeos que estão relacionados ao universo crawfordiano. Eu fiz muito vídeo para essa mulher, fiz um mês inteiro aqui com 2 vídeos por semana. No demais, um ótimo filme e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!